Nós estamos aqui com a Rafaela Virgínia Pereira da Silva, que ela é presidente da ARPTA. Rafaela, o que é a ARPTA? Bom, prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. É importante a gente disseminar o conhecimento sobre a associação ARPTA. A ARPTA ela é a Associação Rondanopolitana de Pessoas com Transtorno Autista. Hoje é incluso também a neurodiversidade. A ARPTA ela é uma família em forma de associação. Sim. Eu vejo muito que as famílias se amparam em nós da associação em busca de conhecimento acerca do autismo, principalmente. Qual que é a missão da ARPTA? A missão da ARPTA é em levar atendimento voluntário e de qualidade para os associados. O primordial nosso hoje é levar atendimento, principalmente aquelas famílias que não conseguem ter acesso a ele. E o que a ARPTA oferece aos seus associados? Além do... Nós diariamente vamos em busca de atendimento de profissionais para ocupar ali o cargo de voluntário da associação, que nós sabemos que o autismo ele demanda de vários profissionais. Sim. Então a gente tem que ir em busca de uma equipe multidisciplinar. Então hoje a gente busca esse atendimento, busca qualidade no atendimento, busca também levar o conhecimento para as famílias conseguirem lidar com as crianças em casa, Sim. que a maior da dificuldade está na criança. Hoje a gente vê do adulto, adolescente que está vindo em massa, mas a criança ainda preocupa bastante a gente e os familiares. E também levar apoio em forma de cestas básicas, medicações. Então esse é o trabalho hoje da associação. E quais são os profissionais que são voluntários hoje na ARPTA? Quais são as profissões? Hoje nós temos o Dr. Altemar, nosso neurologista, lá fazendo um trabalho voluntário. Temos uma fonoaudióloga, a Grazi. Fisioterapeuta tem eu, tem a Jade. Temos psicopedagogas que estão lá atendendo agora, inclusive. Tem nutricionista. Temos também psicólogas, várias psicólogas. Está entrando agora também uma psicomotricista. Então a gente tem toda a equipe mesmo para abraçar. Temos assistente social também. Certo. Rafael, eu queria... essa problemática do autismo, a gente sabe que ela demanda uma equipe multidisciplinar, como você já disse, né? E eu queria que a gente fizesse uma jornada com relação às dificuldades que uma família que tem uma criança atípica hoje em Rondonópolis enfrenta. Para começar do diagnóstico. Então vamos supor que eu sou mãe, eu sou pai de uma criança de 2 anos e meio, que não fala, que tem alguns comportamentos estranhos, que não olha nos olhos. E essa família, ela precisa primeiro saber o que está acontecendo com o filho. Rafaela, para fazer diagnóstico, se você tem uma criança que precisa de passar pelo neuro ou pelo psiquiatra, é fácil conseguir essa consulta pela rede básica? Existe uma demora? O serviço público consegue suprir essa demanda? Infelizmente não. O número de profissionais hoje na nossa cidade é inferior ao número de possíveis diagnósticos. A fila está tremenda, infelizmente o poder público não está dando conta. E entra nós da associação para tentar ajudar. Certo. Eu sempre falo que a associação não está brigando por atendimento. A gente quer ajudar essa fila que está em crescimento. E todos sabem, a gente convive com isso diariamente. Tem famílias que já entraram com pedido para o psiquiatra que estão há 1 ano, 2 anos na fila de espera. Essa é a nossa realidade. Para conseguir uma terapia, então, uma fono... Não, calma, vamos chegar lá. Tá. Beleza, então vamos supor que essa família conseguiu ser atendida pelo neuro ou pelo psiquiatra. A gente sabe que o diagnóstico de autismo, ele não dá para ser feito numa única consulta. Até dá, mas não é o ideal. Que o ideal é que essa criança que tem uma suspeita de transtorno de autismo seja feita uma avaliação neuropsicológica, que é o padrão ouro para fazer diagnóstico. O poder público hoje, ele dispõe de avaliação neuropsicológica para a população? Não. Não temos atendimento neuropsicológico. Não temos. Até então, não tenho conhecimento nem que tenha algum profissional dentro da rede pública que faça essa avaliação. Eles não conseguem. Desculpa.
Então, vamos supor então que a pessoa, a dona Maria lá do bairro, conseguiu a consulta para o seu filho e o psiquiatra, o neuro, pediu avaliação neuropsicológica. Então essa família vai ter que pagar. Vai. Cerca de 3 a 4 mil reais para uma avaliação boa de qualidade. Tá. Então vamos supor que essa família fez um rateio lá na família, conseguiu fazer e a avaliação deu como TEA. Aí tem que voltar para o psiquiatra, para o neuro olhar a avaliação e ele fazer o laudo. Sim. E aí o médico também vai fazer o quê? Vai prescrever as terapias. Neuropsicologia, fono, é lógico que depende muito de cada criança, né? Tem criança que não precisa de uma coisa ou outra, mas a grande maioria precisa, né, Sim. Rafael? É o padrão, né? Tá. E agora, qual é agora o caminho que essa família vai seguir? Existe, o SUS consegue aqui na nossa cidade, nós estamos falando de Rondonópolis. Sim. O poder público consegue abraçar essas crianças e dar atendimento em fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, neuropsicologia, consegue? Não, infelizmente não. Em algumas áreas existem o atendimento em grupo, que está dentro ali do CAPS, que são vários CAPS na cidade. Temos também o Nimbo Júnior, mas eles não conseguem. E infelizmente não conseguem entregar um atendimento de qualidade, porque são 10 sessões que eles dispõem para cada família. 10 sessões não vai transformar a vida de um autista, de um TDAH, a gente sabe. Então deixa eu ver se eu entendi. A família vai lá no Nimbo Júnior com a prescrição do médico. E aí o Nimbo Júnior vai disponibilizar 10 sessões. 10 sessões, isso. Quando acaba essas 10 sessões, o que acontece? A família retorna para uma fila de espera que existe. Você hoje procura o Nimbo Júnior com as solicitações das terapias. A secretária vai te colocar na lista de espera, que são cerca de mais de 100 a 200 famílias nessa lista de espera. E você tem ideia hoje, Rafaela, de quanto tempo demora para essa fila rodar hoje? Pelo que eu vejo, a área da fonoaudiologia mesmo, as famílias disseram que não viu ela rodando. Eles montaram um grupo de atendimento, colocam lá de 5 a 10 pessoas nesse atendimento. Então é atendimento em grupo? É atendimento em grupo. A área que não é atendida em grupo, se eu não me engano, é TO e psicólogo. Hoje no atendimento no Nimbo Júnior. CAPS também são em grupo, o formato do atendimento do CAPS são em grupos, então são poucas áreas que são individuais. E todas são em 10 sessões. E volta para a lista de espera. Rafaela, assim, eu vou falar uma coisa que talvez seja até um pouco pesada, mas a gente sabe que quando uma criança inicia um processo de neuroreabilitação, se esse trabalho se interrompe, a criança perde o ganho. Então, assim, esse trabalho de 10 sessões é meio que, digamos assim, não me entendam mal, mas é meio que a gente está fingindo que está atendendo essas crianças. Porque o resultado prático, porque os resultados da neuroreabilitação, eles só são conseguidos com esse atendimento consistente, sem interrupções, de maneira individualizada para as necessidades de cada criança, porque cada autista tem o seu autismo, a sua dificuldade, as suas diferenças, não é? Seus prejuízos, né? Você concorda com isso? Concordo. Estudando um pouco, eu fui em busca o porquê que são 10 sessões, o porquê que tem essa lista. É uma diretriz do CAPS. Lá é muito enraizado toda essa questão, principalmente do autismo. Eles pregam que são as 10 sessões e que vai ter que retornar para essa fila de espera para tentar diminuir a lista. Só que a gente sabe que eles estão enxugando gelo, infelizmente. Tem que mudar muita coisa dentro da diretriz do CAPS. Hoje a nossa realidade é outra e não estão vendo ou estão passando outras coisas na frente, mas precisa ser mexido lá na base da saúde, hoje eu vejo. Mas eu acho que a solução a curto prazo seria aumentar as equipes de atendimento, você não acha, Rafaela? Sim. Pelo que nós estamos observando, depois de uma visita em Curitiba, hoje é o nosso ideal, a saúde de Rondonópolis viu, que é ter um centro específico para o autismo. E a gente está encaminhando para isso, vamos aguardar, estamos aqui acompanhando, a gente está cobrando.
Porque o Nilmo Júnior, ele não é específico para neurodiversidade. Ele atende pessoas com problema de coluna, atende pessoas com AVC. Então, assim, inclusive é uma população, é uma população maior de adulto que é atendido pelo Nilmo Júnior. Então, assim, na verdade, não é muito adequado colocar essas crianças lá junto também, né, Rafaela? Então, as famílias, elas relatam bastante em questão dos CAPs, que os CAPs têm é bem mesclado os pacientes. Então, pode ser sim que tenha uma criança que eles atendem a partir de 4 anos. Não atendem antes de 4 anos nos CAPs. Pode ser que tenha um TEA ali com paciente esquizofrênico, com pacientes com outras desordens neurológicas. Então, já tem esse anseio por um local específico para essas crianças, para esses jovens. E é interessante sim que haja, para ter uma equipe especializada, que não adianta você gostar do autismo. Você tem que compreender o manejo. Sim. E também qualificar esses profissionais. Sim. A gente vê muito o despreparo mesmo da equipe, de conter, como lidar com uma birra, com uma crise. Isso gera um prejuízo muito grande para uma criança, se você não souber. Rafaela, as famílias ficam perdidas, né? Fica. Não sabe como lidar com a criança, não consegue marcar consulta, não consegue marcar terapia. É triste, a gente fica muito preocupado. Porque a gente sabe que se não tratar uma criança de uma forma correta, vai ter um adulto doente. Um adulto incapaz de trabalhar, de exercer uma vida laboral, social, familiar. Porque assim, o que me preocupa também nessa questão é o elevado índice de comorbidade associada ao autismo, de ansiedade, depressão, suicídio. É algo muito sério que a gente está vendo aí que está muito próximo, suicídio. O autismo, ele gera uma incapacidade, ele gera inflexibilidade neurológica. Então você viver pensando de uma forma que a sociedade não entende e você sozinho ter que lidar com isso. Isso é uma vida de uma criança sem apoio psicológico, fonoaudiólogo, de um TO ali junto. Então vai ter um adulto sim doente. Rafaela, não sei se você tem essa percepção, mas talvez não grande maioria, mas na maioria das famílias que tem uma criança autista, uma criança de grau severo, parece que os pais, eles meio que, ou eles vão embora, ou eles não abraçam muito o tratamento dessa criança, o que fica, na maior parte das vezes, nas costas da mãe. O que você acha sobre isso? Ou não? Ou é uma impressão errônea minha? A questão paternal? Sim. Muitos vão embora. Muitos. Hoje, nosso índice de mães solo na associação é de 70%. 70%? 70% são mães solos. Isso na clínica também, a gente vivencia de perto. Os pais, não sei se é por preguiça, por medo de sair daquela zona de conforto, porque levar filho para terapia não é brincadeira. A mãe fica 7, 8, 9 horas lá esperando, leva de uma clínica para outra. Então você precisa ter paixão por aquela criança, para você seguir essa vida. Lidar com a criança em casa não é fácil. Então os pais abandonam mesmo. Infelizmente, a nossa sociedade é muito machista. Será que é talvez a quebra de expectativa, talvez, porque assim, talvez todo pai tenha a ideia de que quer ter um filho que o acompanhe, um filho que vai ser bom na escola, que vai fazer esporte, e quando vem esse diagnóstico e ele percebe que talvez o filho dele não atinja essas expectativas, será que é esse fato que está na raiz desses pais não segurarem as pontas? É um preconceito, né, enraizado. É um preconceito enraizado no autismo, de pensar que o autismo é uma pessoa incapaz de pensar, de agir, de correr, de pular, de falar. É assim, é muito medo de ser envergonhado na frente dos outros. Porque a maioria dos pais, eles se excluem da sociedade quando tem um diagnóstico. Mas quando a criança vê nível de suporte 3, é aquela criança que grita, que não obedece, que fica pulando. Às vezes agressiva. Às vezes com a comorbidade é uma criança agressiva. Então eles se escondem. Eles somem da sociedade. Infelizmente. Tá. Vamos dar uma paradinha. Quanto é? 16 minutos. O que mais, Rafael, você acha que é importante a gente falar? Essa questão nem... De modo geral. O
que a gente poderia... Hoje, esse ano é um ano de eleição. Uhum. O que a gente poderia cobrar? O nosso prefeito mesmo, eu nem sei se tem como a gente cobrar algo dele diretamente, agora. Ele vai sair, né? Vai. E ele também, acho que ele não tem empatia com o público neurodiverso. Particularmente, vendo. Então, pra ele, tá tudo bem. Você falaria isso em rede? Não. Não, por conta do medo mesmo da represália da associação. Que a gente está agora conseguindo os conselhos, então, pelo que eu tô acompanhando de longe, é muito questão política lá dentro. Então eu prefiro ficar neutra. Uhum. Até essa questão da professora do concurso, Sim. a gente está montando uma nota de repúdio, a gente está tentando não cutucar eles, mas a gente mostrar que estamos aqui olhando. A gente está dando suporte para ela, mas isso é nítido o despreparo deles. Vamos falar então um pouquinho do preconceito que o autista tem, sofre? Uhum. Tá. Rafaela, eu acho que o ser humano, de um modo geral, ele tem muito medo daquilo que ele não conhece. Você acha que ainda existe talvez um medo ou um preconceito com relação a esse público neurodiverso, ainda hoje no Brasil e mais especificamente na nossa cidade? Como é que você vê isso? É duro o preconceito contra a pessoa autista, principalmente a pessoa autista. É muito medo da reação. Eu vejo que as pessoas ficam com receio de até tocar numa pessoa autista quando eles vêm com o cordão, com o crachá, com o cordão ali. É medo da pessoa te atacar, é medo da pessoa ter alguma resposta involuntária, é medo da pessoa ser incapaz de resolver problemas. É duro você ser desqualificada por conta de um diagnóstico. E nós estamos vendo aí diariamente que isso está acontecendo. Em nossa cidade, as pessoas não estão preparadas para o autismo, para o diferente, para o ser diferente, que pensa de modo diferente. Dá medo? Eu acho que isso a gente só vai conseguir resolver com educação, né, Rafaela? Mostrando para as pessoas que o autismo não é uma maldição, que não é uma doença contagiosa, que os autistas, assim... E talvez as pessoas, quando existe muito estigma em relação ao autista, daquela criança que dá trabalho, que é agressiva, que não fala, mas as pessoas não conhecem muito o autista de alta performance, que são aquelas pessoas extremamente inteligentes, que decoram o nome de todos os países, todas as capitais, e a gente sabe que existem muitos cientistas que são autistas, inclusive o Bill Gates. Sim. Então, então se percebe assim, a contribuição que o público neurodiverso pode dar para a sociedade de um modo geral, para o próprio progresso da sociedade. O que você acha sobre isso? Eu vejo muito autismo, eu estou tentando estudar bastante a parte química, do que ele está intervindo ali no cérebro. Eu vejo que hoje uma pessoa autista, ela vai ter altas habilidades em alguma área da vida dela. Ela pode ser não verbal, ela pode ter atraso no intelecto, mas essa pessoa, ela vai ter alguma alta habilidade. Então o prejuízo vem para compensar essas altas habilidades. E o que eu vejo hoje é que as pessoas que são muito inteligentes, elas são pessoas diferentes. E são pessoas que a gente não está preparado para lidar. Que é a pessoa que ela tem a própria verdade, às vezes ela gosta de conversar muito, às vezes não. Elas não são pessoas de olhar muito nos olhos, algumas. Tem a questão do contato visual. Mas são pessoas excepcionais. E quando você conhece ela, ou você se apaixona ou não. É tudo ou nada, às vezes. Deixa eu só pegar um pouquinho de água. Você quer água? O que mais, Rafaela, que a gente pode falar? Preconceitos, nós falamos sobre a... Eu acho interessante a gente falar sobre o tratamento na fase adulta. Porque tem muito com a criança. As pessoas ficam perdidas quando chega o diagnóstico. Nem adolescente, sabe? Porque é tudo muito novo, né? Muito novo. Eu vou tomar água assim, doutor. Felipe, pega para ela, por favor. Vamos falar então de uma coisa também das mulheres, porque as mulheres são subdiagnosticadas. Sim.
Só são diagnosticadas quando o filho é agora, não é? Que elas param para pensar, nossa, eu tenho isso também. Rafaela, o que a gente sabe também que uma população que o diagnóstico, um outro preconceito talvez é que só existe autista homem, que não existe autista mulher. Sim. E hoje a gente está percebendo, os estudos estão mostrando que na verdade as mulheres elas são sim, mas elas conseguem disfarçar os seus sintomas, elas conseguem mascarar os seus sintomas. E a gente está vendo atualmente o quê? Que as mulheres elas estão sendo diagnosticadas quando os filhos estão sendo diagnosticados. Você tem essa percepção na associação? Isso tem acontecido? O diagnóstico na fase adulta e principalmente de mulheres? Sim, sim. O masking, que é aquela camuflagem que a mulher faz. Quando você vê uma criança muito tímida, uma menina muito tímida, muito introspectiva, que não gosta de conversar, é muito apegada à mãe, você pode ver indícios ali já de um autismo mascarado. Que a mulher, desde pequena, ela é submetida a ser submissa ao homem. Então, ela já tem que abaixar a cabeça por si só. Se ela não tem uma mãe ali que é empoderada, já é cultural a mulher ser submissa. A mulher tem que falar baixo, a mulher tem que obedecer, não pode receber mais, então não pode ser mais inteligente que o outro. Então já começa, eu vejo que já a máscara do autismo já começa muito daí. Chega a fase da adolescência, questão de hormônios. A mulher se esconde ainda mais, porque ela não pode se sobressair a muitos outros. E quando que ela vai se tocar que ela é diferente, que ela pode ter um diagnóstico na fase adulta, que vem a ansiedade, vem a depressão. Eu tiro muito por mim, que foi depois de umas crises de ansiedade que me levou a um possível diagnóstico, que hoje a gente está encaminhando para o autismo, que deu os aspectos autísticos na minha avaliação. Quando eu paro para analisar, eu fui uma criança introspectiva, eu tinha poucos amigos, eu era muito apegada à minha mãe, eu sempre fui muito submissa, muito calada. Então são coisas que muitas mulheres são e que passa despercebido. E que o menino já não, o menino já fala, o menino já grita. Que são os traços os principais do autismo na infância. Rafaela, se a gente observar os números da incidência de autismo está explodindo. E aí tem muita gente que fala, essa modinha de autismo, né? Que agora a criança não pode ser um pouquinho diferente, que já é autista. Como é que você analisa essa tal modinha? É isso mesmo? Ou na verdade o que está acontecendo é o quê? É mais diagnóstico, é mais avaliação, é mais acesso à informação? Como é que você vê isso? Eu vejo que os profissionais estão se qualificando mais. Isso está possibilitando mais profissionais estudarem o autismo. E o acesso ao diagnóstico está muito mais fácil, está muito mais esclarecedor. Antes era tudo muito às escuras, o autismo, espectro, que já fala que é algo escuro. Eu não gosto muito dessa palavra espectro. Que já coloca o autismo como algo obscuro, algo difícil de se entender, que é um quebra-cabeça, que hoje a gente não utiliza mais tanto quebra-cabeça. Porque a gente não precisa se encaixar em nada. Tá tudo encaixado. As pessoas que precisam nos entender. Sim. Então, hoje não é uma modinha. Quando algum adulto principalmente, falar pra você, eu sou autista, por favor, não pergunte, será? Mas você não parece autista. Você não tem isso? cara. Você não tem cara de autista, Como assim? né? Quando alguém te fala que tem um câncer, você não pergunta pra ela, mas tem certeza? Você não tem cara de quem tem câncer. Não existe. Por que o autismo tem isso? Sim. É algo que a gente precisa estudar. Eu vejo muito alguns autistas adultos reclamando que pode vir essa massa de diagnóstico por conta dos benefícios. Que muitos mentem, mas eu acho muito difícil, muito cruel uma pessoa mentir num diagnóstico. Pra se parecer. Eu tenho muita dificuldade em acreditar nisso. Pra se parecer, porque é muito difícil. Eu hoje... Ele traz uma carga pesada desse diagnóstico, não traz? Traz. Você fica se pensando... Eu sempre pergunto muito pra Deus, porque eu sou assim. Hoje eu entendo, mas a minha vida toda eu me perguntei pra Deus, porque eu não sabia. A minha psicóloga fala que ela foi a minha neuro. Você vai encaixar tudo na sua cabeça, por que você é assim? Então a gente não quer ser dessa forma, ser diferente. Eu sempre me senti diferente.
A gente não quer ser assim. É como usar um sapato apertado, né, Rafaela? Que incomoda, mas você ao mesmo tempo... Sim. E eu tenho lido muito sobre autismo, sobre muitos relatos de pessoas que fizeram o diagnóstico na fase adulta, e o diagnóstico para essas pessoas foi libertador. Porque acho que a pior coisa é você não saber o porquê. É por que você não se sente encaixado, por que você não se sente, por que você não consegue olhar nos olhos, por que você gosta de ver tudo enfileiradinho numa determinada, por que você só usa uma calça de determinado tecido. Quando você não sabe o porquê, isso é enlouquecedor. Então muitas vezes esse diagnóstico, porque aí você percebe que hoje a internet é uma bênção com relação a isso, porque aí você entra em contato com as comunidades. Justamente. E você percebe que você não é um extraterrestre, né? Que existe milhares de pessoas que sentem como você sente, que têm os desafios. Isso te dá um senso de pertencimento que pode muitas vezes ser a diferença entre vida e morte, né? Eu ainda não cheguei nessa fase da libertação. Eu sou autista, que legal. Ainda não cheguei nessa fase. Eu ainda tô com medo das pessoas diminuírem meu potencial, todos os meus anos de estudo, por conta do diagnóstico que está acontecendo diariamente. Eu tô tendo que já brigar com isso. Então eu ainda tô com receio. Não cheguei nessa fase, mas é libertador quando você conversa com outra pessoa, igual hoje. Tem grupos, a gente na associação, grupos para adultos neurodivergentes. Você se encontra, eu me encontro naquele grupo. É muito engraçado, porque são pessoas muito parecidas comigo. Sim. Que falam, meu Deus, eu não sou louca. Então, mas é nesse ponto que eu acho que é libertador, porque você saber os porquês, né? Sim. Esse lado é verdadeiro, só que eu acho que o medo ainda prevalece. Porque ainda a sociedade é como a gente estava conversando, é tudo muito novo. Nem os próprios profissionais de saúde sabem ao certo como conduzir os autistas adultos, né? A gente está mais ou menos sabendo tratar criança. Porque a criança criança de 5, 6, 7 anos, né? Mas vão vir adultos muito importantes, essas crianças que estão sendo tratadas agora. Porque elas já se reconhecem como autista, elas já sabem que elas são diferentes, que elas são especiais. Eu vejo que daqui a uns 10, 15 anos a gente vai ter uma nação diferente, mais empática. A gente está gerando empatia para os outros. Isso eu percebo muito. Como que as crianças autistas, elas são puras, ingênuas, inocentes e altamente empáticas. Ingenuidade. Como eu sempre fui julgada por ser ingênua. E hoje em dia eu entendo o porquê. Super empatia. Tudo me dói. O outro me dói muito, muito, muito. Tanto que eu estou em busca de ajudar o próximo e fico desesperada quando eu não consigo ajudar. Eu estava lendo um relato de um pai autista, de um pai de uma criança autista, e que ele estava na fase de aprender a falar. E ele estava contando que ele estava lendo uma historinha para o filho, e na historinha morava um gato e um cachorro. O gato comeu a comida do cachorro. E o filho dele teve uma crise nervosa, porque ele ficou com tanta dó do cachorro chegar e não ter a comida, que ele não conseguiu mais seguir na história. Que eles tiveram que abandonar o livro por uma semana para o filho metabolizar aquele sentimento de dó do cachorro chegar e não ter a comida. A questão dos detalhes também, se prende muito a detalhes. Sim. Não consegue analisar todo um contexto que está acontecendo. Sim. Que tem a questão dos prejuízos, né? Prejuízo de logística, de avaliar a situação muito rápido. Muitas pessoas também me chamaram muito de lerda na minha vida toda, mas hoje eu vejo que a minha dificuldade de analisar o acontecimento e responder na hora. Eu tenho muita dificuldade, que é um dos prejuízos que saiu na minha avaliação. É algo libertador, que hoje eu falo, eu tenho um prejuízo e eu vou procurar tratamento. O meu cérebro funciona assim. Ele não é um cérebro defeituoso, ele funciona assim. E eu me julguei tanto. Né? Eu me julguei tanto. Até ano passado eu me julgava muito por ser desse jeito. Rafaela, para as pessoas que estão nos assistindo, se fosse para você construir assim, um quadro de uma criança com TEA, para essa mãe, esse pai tão desconfiados, o que você acha que seria mais assim, suspeito para essa família levar a um atendimento médico?
Eu trago muito nos meus cursos para as meninas que estudam avaliação fisioterapêutica, que avaliar o normal é muito fácil. A gente sabe que uma criança precisa engatinhar, rolar, levantar, caminhar. Então, os pais precisam observar suas crianças. Hoje em dia, o pai não para observar uma criança. Observa ela, tá fora do normal, tá fora do padrão, a criança está fazendo muito movimento com a mão, com a linguinha, não come uma determinada textura, gosta de observar muito alguma coisa, não ouve quando é chamada. Ou atraso de fala, né? Ou atraso de fala. Não tá normal? Vai no pediatra. Rafaela, mas e essa história assim? Cada criança tem o seu ritmo. Até que ponto isso até que ponto a gente vai esperar esse ritmo? Ok, que a gente não pode acelerar muito uma criança, mas no nosso cérebro ele é composto por marcos do desenvolvimento motor, da fala, social, linguagem, e elas se acompanham. Se a criança vai ter dificuldade na fala, ela vai ter algum prejuízo motor, na escrita, então não deve esperar o tempinho dela. Hoje está muito fácil você pesquisar e ver o que é normal que uma criança com ONU faz. O YouTube está aí, né, cheio de vídeo, de pesquisa, tutorial, né? Sim. Ouve, analisa a sua criança, para um pouquinho, ela faz isso. Coloca o telefone para gravar e depois você vem vendo. Isso é riquíssimo, um vídeo. Analisa a sua criança. Hoje em dia os pais não param para analisar. Se você pergunta para um pai o que sua criança faz de bom, 10 sabem me responder de 50, podemos dizer assim. Eles não param para analisar seus filhos. E a gente sabe que quanto mais tarde é o diagnóstico, maior a dificuldade, maior é basicamente correr atrás do prejuízo, sim, né? Porque os primeiros anos são uma janela de oportunidade fantástica para trabalhar com essa criança. Tanto de ganhar quanto perder, que muitas crianças perdem na poda neural. Sim. E é difícil a gente conseguir depois retornar, voltar toda essa perca dessa criança. Então, pai, tá fora do normal? Leva, não custa nada levar para fazer uma boa avaliação, procura algum médico da sua confiança e procura. Tá bom. Fela, obrigado. De nada. A gente encerra por aqui.